Olá, sejam bem-vindos ao curso de Português para Refugiados da LADIR, a Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados da UFMS. Meu nome é Lauren e hoje vou ser a tutora de vocês e vou tentar fazer o português um pouquinho mais descomplicado, fazer ele um pouquinho mais fácil para o seu cotidiano e para o seu dia a dia. Hoje, considerando o nosso cenário mundial, considerando a pandemia, nós trazemos o tema de saúde. Bom, aqui nós temos as expressões comuns, expressões que seriam necessárias caso você precise de um atendimento médico. A primeira delas é quando você precisa de um atendimento eletivo, que é aquele atendimento que não é de urgência nem de emergência. Então, gostaria de marcar uma consulta, ou da forma formal. Eu gostaria de marcar uma consulta. I would like to make an appointment. Me gustaría hacer una cita. Je suis prendre rendez-vous. Então, você pode substituir essas três formas por gostaria de marcar uma consulta. A nossa segunda expressão é preciso de um medicamento, que pode ser substituído também por preciso de um remédio. Dá na mesma porque são sinônimos. Então, eu preciso de um medicamento ou eu preciso de um remédio. Ou na forma informal, preciso de um medicamento. Para você falar essa frase, você pode substituir por três outras, ou no caso 4, mas eu não vou me arriscar em falar árabe, tá? Me perdoe. Em terceiro, como expressão comum, nós temos não consigo respirar. Então, quando você tem alguma coisa te impedindo de puxar o ar, de respirar com naturalidade, com tranquilidade, você pode dizer, eu não consigo respirar. Esse aqui já é um caso mais sério, né? É um caso que vai demandar uma atenção maior da equipe médica. I can't breathe, não consigo respirar, je peux pas respirer. Então, todas essas afirmativas podem ser trocadas simplesmente por eu não consigo respirar ou não consigo respirar. Bom, meus queridos, o próximo tópico que eu apresento para vocês são as partes do corpo. Em português, nós temos no rosto, a testa, os olhos, no caso os meus estão cobertos com o meu óculos, nós temos o nariz, nós temos os lábios. Então, forehead, eyes, nose, lips. Frente, ojos, nariz, lábios. Front, les oreilles, nez, lèvres. Mais uma vez em português. A testa, os olhos, o nariz e os lábios. Vamos lá, outras partes que são importantes de conhecer. Em português, nós temos a boca, que é o órgão inteiro, então são os dentes, a língua, tudo que compõe a boca, né? Não só os lábios. Nós temos o esôfago, temos o pulmão, que está bem alta por causa da Covid, né? Então, quem tem dificuldade em respirar, as pessoas podem ter o pulmão comprometido por causa do vírus. Nós temos o coração, nós temos o fígado, o estômago e o intestino grosso. Vamos lá para outras partes do corpo que são interessantes da gente conhecer. Bem, nós temos o intestino delgado, rins e bexiga urinária, temos a pele, temos os ossos, né, que são revestidos pela pele, nós temos o dente, nós temos gravidez, quando a mulher espera um bebezinho, né, nós temos o músculo, que também reveste os nossos ossos junto com a pele, tá? Tudo isso podendo ser substituído pelas versões do seu idioma. Então, mais uma vez, intestino delgado, rins e bexiga urinária, pele, osso, dente, gravidez e músculo. Vamos para um último ponto interessante para que vocês saibam quanto o corpo humano. Nós temos os sistemas, né, do corpo humano. Temos o sistema esquelético,
o sistema circulatório, o sistema linfático, o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Então, o sistema esquelético é aquele formado pelos ossos, né? Pelos músculos, aquilo que te mantém em pé. O sistema circulatório é aquele de veias, de artérias, né? Que faz o nosso sangue aí correr por todo o nosso corpo. O sistema linfático é formado pelos nódulos linfáticos. E o sistema reprodutor feminino e masculino, a gente vai incluir ovários, né? A próstata. Então, tem uma gama aí de órgãos que inclui nesse sistema. E aí, todos esses sistemas podem ser substituídos por esses que estão aqui descritos. Então, sistema esquelético, sistema circulatório, sistema linfático, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Vamos lá, considerando a situação que ainda se apresenta no Brasil, né, situação bem grave do Covid, nós achamos necessário apresentar alguns sintomas, né, para quem de repente apresentar esses sintomas possa procurar o atendimento. Então, nós sabemos que os sintomas do Covid, eles não são exatos, né, por ser uma doença nova, cada pessoa pode apresentar alguma reação diferente, mas temos aqui os principais sintomas que ocorrem com a Covid. Vamos lá. Essa é majoritária, né? É que normalmente todos que apresentam o vírus também apresentam. É a tosse, né? O cough. Então, nós temos cough, temos tousser, tosse e em árabe. Nós temos a febre, tá? Quando sua temperatura sobe, você precisa ter ela ferida, né? Medir aí a temperatura do seu corpo. Nós temos ainda a dor muscular. Então, muita gente apresenta aí esse sintoma da dor muscular. Muscle pain, douleur musculaire, dolor muscular, dor muscular. Esse aqui também é um dos sintomas que mais acontece. Ele pode ser confundido com outras doenças, mas também um grande número de pessoas apresenta ele quando está com Covid-19. É a dor de cabeça, né? Headache, mal à la tête, dolor de cabeça. O próximo sintoma é a dor de garganta, né? Algumas pessoas apresentam essa irritação, esse problema para comer, para falar. É bem comum, inclusive, para pessoas que contraem o vírus da Covid. E você pode substituir sore throat, mal à la gorge, dolor de garganta por dor de garganta. Nariz escorrendo é o running nose, nez qui colle, nariz qui moquea. Então, o nariz escorrendo, nariz com coriza também é comum de se ouvir, tá? Então, coriza, nariz escorrendo, são sinônimos que você pode usar caso precise apresentar no atendimento médico. Temos a perda de paladar, que é quando você vai comer aquela comida maravilhosa do seu país, da sua terra natal, e aí você não sente o gosto de nada, sua língua tá ali, tá com a comidinha gostosa, mas não tá sentindo nada. Então você tem a perda do paladar. Get a taste lost, ou perdre le palais, ou perdida de gusto, né? Perdida del gusto. Então, a perda do paladar, que também é um sintoma muito relacionado com a perda do olfato, que é o nosso próximo sintoma. Então, lose your sense of smell, perte d'odeur, perdida de olfato. Então, todos esses são até bem relacionados. Normalmente, o pessoal tem isso, né? Não sabe quanto tempo vai durar depois de ter o vírus, acontece bastante também. Então, você vai fazer a comidinha, não sente o gosto, muitas vezes também para de sentir o cheiro.
Diarreia é um sintoma não tão comum, mas esse desconforto estomacal, né? Essa desinteria acontece em alguns casos e você pode substituir diarrhea, la diarrhée e la diarreia por diarreia em português. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Nossa primeira aula, então estamos nos adequando ainda. Eu vou buscar trazer o melhor que eu puder para vocês. Nós temos aqui os nossos contatos, o Instagram, o Facebook, o site, o e-mail, qualquer dúvida, sugestões, nós estamos à disposição. Acessem o site, nós temos muita informação que pode ajudar a comunidade de refugiados aqui. E agradeço também aos nossos parceiros e apoiadores. Então, muitíssimo obrigada pelo apoio de vocês, pela presença de todos. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada.